Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Eu sou Sebastião Camargo e nós estamos estudando o ensino universal dos espíritos numa série de programas menores, em torno de 27 minutos, para que nós possamos, nessas pílulas maiores, lembra das pílulas menores de 3 a 7, 8, tem umas que chegaram até a 9 minutos. Agora, uma dose um pouquinho maior. Se lá você gostou, se o remédio fez um efeito, aí você vem para cá. Se aqui também te agradou, aí nós vamos tendo outros cardápios para oferecer para você. Então, essa doutrina nos ensina a pensar, nos ensina a fazer, nos ensina a comportar. Então, o Espírito Rossini, na Revista Espírita de Allan Kardec, na de 1868, ele fala da música. Me parece que é essa mesmo. Se não for, a gente acha lá numa das revistas. Ele vem dizer que há 3 grandes concepções que precisamos considerar no espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. Antes, ele afirmou que a música é a médium da harmonia e a harmonia é a lei que governa o cosmos. E ele narra que quando a harmonia, a ciência e a virtude se tornar uma, se unir, recebe o nome de pureza. Foi por isso que Jesus disse-nos: se não receberes a boa nova com a pureza do coração de uma criança, não a compreenderá. Porque a harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. Ela nos arrebata. A ciência nos esclarece acerca do. E a virtude nos educa. Então, se eu falei errado, é harmonia, ciência e virtude. A harmonia nos arrebata, a ciência nos esclarece e a virtude nos educa. Quando as 3 se transformarem numa só, recebe o nome de pureza. Então, se encontrar em nós essa pureza de alguém que já compreende a lei cósmica, o Evangelho, a lei de amor, e estudou pela filosofia, compreendeu pela ciência e agora, na prática, o resultado vai ser as virtudes. Eu penso na verdade, eu sinto o que penso, eu falo o que sinto, eu vivo o que falo. Então, eu construo um caráter virtuoso. E esse caráter virtuoso, essas virtudes em mim, são filhas da minha fé. A fé é mãe de todas as virtudes. E a fé raciocinada é a compreensão pela ciência. E a fé vivenciada transforma na própria virtude e as virtudes unificadas transforma-se na intuição. Então, a intuição é a visão de síntese da consciência. Então, eu vejo tudo separado. Com a paciência eu exercito uma coisa, com a tolerância outra, e todas juntas nós chamamos de o reino de Deus em nós. E esse reino de Deus em nós se expressa através da intuição. Então, a intuição é que vai transformar-se em pensamentos, em ideias, em ação. Trazidas pela vontade, essas forças intuitivas, essas virtudes, ou acessadas, canalizadas pela oração. Então, nós temos 2 métodos. Ou eu estou sofrido e não sei como fazer, a consciência me envia recursos como se fossem novas intuições. E vai chegar na minha mente como novos pensamentos, novas possibilidades. Ou eu entendo o que estou fazendo, uso a minha inteligência, vou colocar as fontes da minha alma, no mais profundo da minha própria alma, a partir dos meus desejos,
canalizando sentimentos profundos, trazendo para o cérebro espiritual, que é a mente, em forma de pensamentos, e o cérebro físico tem o poder de interpretar o pensamento, a inteligência, a emoção, o sentimento, a consciência, o cérebro físico, transformando esse energismo em hormônios ou em forças vitalizadoras. Começa lá no cérebro espiritual e vai culminar no cérebro físico. Cérebro espiritual, a mente. Através do perispírito, dos chakras, dos centros de forças, que nós já falamos, vai transformar esse conteúdo no que nós necessitamos por aqui. Por isso que Joana de Ângeles nos ensina que ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, fazer ideias e planos é oração. São portadores de energias equilibrantes. Se orar é iluminar-se de dentro para fora, eu estou trazendo essa energia equilibrante da minha consciência. Mas ninguém consegue pensar sem interagir com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, e também com todas as minhas vivências. Se assim faço, eu estou trazendo alguém de fora também. Então, e nessa permuta incessante, porque não tem como pensar sem interagir com as minhas vivências ou com todos os seres fora de mim, eu vou agora permutar valores com as minhas outras experiências e com experiências de outros seres. O que vem de dentro para fora, intuição ou intuições. O que vem de fora para dentro, em meu auxílio, forças orientadoras, inspirações. De modo que, buscando nesses mestres, e um dos primeiros mestres que apareceram na minha vida para ensinar-me a estudar, a obra do próprio Kardec, a obra dos Espíritos, foi Miramês, e a obra foi esta: Segurança Mediúnica. Eu queria saber o que era mediunidade e principalmente mediunidade com Jesus. Nunca estudei até hoje, com todo respeito a todas as obras que falam de mediunidade, esta para mim marcou a minha vida. Então, Segurança Mediúnica com o Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, marcou a minha vida e me ensinou a estudar a doutrina dos Espíritos. E após essa obra, nós fomos estudando outras obras como Horizontes da Mente, depois Horizontes da Fala, Horizontes da Vida. Então essa aqui é Horizontes da Vida, aqui está Horizontes da Mente, Horizontes da Fala. Com essas três obras, principalmente Horizontes da Mente, que é o eixo máximo das três. Então, da mente, começa na mente, depois da fala, e a fala gera a própria vida. A obra Francisco de Assis é uma das mais fantásticas obras também do autor. Ele tem mais de 60 obras, esse espírito, com a psicografia de João Nunes Maia. Mas bastou umas poucas obras, e para nossa felicidade, quando estudamos a obra Saúde, todas as demais obras são prefaciadas pelo espírito Bezerra de Menezes, como se dando aval para o seu pupilo Miramês. E aqui encontramos um segundo prefácio, com Joana de Ângeles. E aqui foi onde Joana de Ângeles entrou em nossas vidas. Então agradecemos ao Miramês não só por ter nos ensinado a estudar a doutrina, porque ele criou 20 obras, que nós chamamos Filosofia Espírita, só para estudar o Livro dos Espíritos, 20 volumes. Ele criou ou edificou, com João Nunes Maia, mais 8 obras só para estudar o Livro dos Médiuns. Ele escreveu 2 obras e depois mais 6 ou 8 obras só para estudar, me parece que mais de 8 obras só para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos ensinando a estudar Allan Kardec. Só mais tarde chegou em nossas vidas uma personagem que saiu de São Paulo e trouxe-nos um presente. Até então não conhecíamos Leon Denis. E a obra, uma hora eu vou mostrar para vocês,
a obra de Leon Denis que trouxe para nós, uma versão antiga, ela chegou e nos entregou a obra. Não conhecíamos o autor e tampouco a obra. E quando abrimos, nós estávamos passando por um momento bem delicado, aí caiu exatamente em disciplina do pensamento e reforma do caráter. Eu quase desencarnei, porque era exatamente o que eu precisava, disciplinar os pensamentos e reformar o meu caráter. Porque não é porque o Miramês me ensinou a estudar, que eu estava vivenciando. E aqui Leon Denis veio me convidar, apesar que Miramês convida o tempo todo a vivência, e eu parece que não tinha escutado. E aqui, nas potências da alma, onde eu parei o meu barco, fomos estudar e fomos juntando agora com Miramês, e aí depois fomos estudando a obra de André Luiz, Emmanuel, e depois obras como de Gabriel Delane, Alexandre Aksakoff, Ep Sajan, Gustave Gelei, Gabriel Delane, tudo da obra de Kardec, porque se estudar Kardec ou a obra kardeciana, se não estudar Leon Denis, que é o apóstolo do Espiritismo considerado pelos espíritas e pelos espíritos, se não estudarmos Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Gustavo Gelei, Eb Sajan, Alexandre Aksakoff e outros da época, a gente não entende, fica um vácuo, aí nós não vamos entender. André Luiz, o próprio Miramês, Joana de Ângeles, Emmanuel, parece que ficou faltando alguma coisa. Então, esses continuadores, Allan Kardec deixou nas mãos de Leon Denis, na época, a parte filosófica, na mão de Gabriel Delane, a parte científica, assim como Camille Flammarion e Ernesto Bozano. E deixou sobre a responsabilidade de Rostang. Isso mesmo, a parte moral. A Federação Espírita aceitou durante 70 e poucos anos, depois por divergências humanas, não da Federação em si, aí tiraram a obra de lá. Porque tem algo bem complexo ou quase indigerível para alguns, porque o Cristo criou o planeta Terra. O planeta Terra, o Cristo. E aí esse Cristo não pode criar um corpo para enviar uma de suas frações com a sua poderosa mente. E a obra de Rostang fala que esse corpo que Jesus manifestou seria esta obra, mais ou menos nesse naipe. Quer dizer, os secretários de Jesus, como Hermes Trismegistus, Zoroastro, eles criavam os seus corpos, manifestavam onde queria, terminou a lição, desmontava a barraca e ia embora. E eles são os secretários de Jesus, o Cristo de Deus. Agora, os secretários podem, mas o chefe não pode. Nós sabemos, por mais respeito e amor que temos pela entidade chamada de Maria, Mãe de Jesus, ela, na realidade, é a mente do Cristo. Essa entidade que, segundo alguns, a falange, mais de 5.000 espíritos formando esta consciência, ela representa a mente do Cristo, que muitos falam com tranquilidade, Maria, mãe da humanidade. Então, dessa mente crística nasceu toda a humanidade, eu não tenho dúvida disso. Só que nasceu também Jesus, o Cristo de Deus, que é uma fração da consciência crística que construiu o planeta. Não vou entrar no mérito, ninguém é obrigado a acreditar em coisa alguma, porque o Espiritismo não tem verdades prontas. Para Allan Kardec, na Revista Espírita, a natureza não disse a sua última palavra. Se novas verdades demonstrar que nós estamos equivocados, a gente muda o roteiro, e se novas verdades surgir, novas revelações, nós as aceitamos. Aceitamos todas as contribuições da inteligência e da consciência. Lamentavelmente, nesta obra, No Invisível, de Leon Denis, em outras versões, a gente enxerga na primeira página, antes do conteúdo,
uma lição formidável, onde ele recomenda, que foi num congresso que aconteceu em 11 de setembro de 1888 em Paris, alguém lhe interrogou e ele devolve a questão, como se dizendo assim: o mestre, o Allan Kardec, pede para estudarmos de tudo, não ficarmos limitados nem a um único sistema, nem a um único autor. Isso a gente vê na obra. Quase a mesma coisa que Kardec fala. Mas o que ele fala é exatamente isso. Por mais vasta que seja a codificação kardeciana, não devemos ficar limitados a ela. O mestre assim nos recomenda, Allan Kardec. E aí ele fala para a gente receber de bom grado todas as informações, toda a contribuição de todos aqueles seres que têm no coração o amor pela humanidade. Por isso que a doutrina dos Espíritos assimila sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Então a mais bela informação dessa obra seria essa, que vergonhosamente não tem nessa aqui, e algumas das antigas a gente enxerga nas casas espíritas, arrancado a página que eu acabei de dizer para você. A obra Depois da Morte também é uma obra magnífica, que nos ensinou muita coisa. É aqui que a gente encontra que com a vontade nós podemos vencer até a morte. A vontade é a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, da matéria, perispírito. E esta obra, O Grande Enigma, nela é que encontramos que quando pensamos nós vamos atrair o princípio inteligente do universo. Quando ele chega em nossa mente, nós vamos gravar neles a nossa inteligência e transformá-lo no ápice de nossa vontade em força de atração. E a atração é a lei que rege o amor. Se o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais ampla, nós criamos a lei e ele segue. E a atração se faz amor, porque esta força de atração, regendo os elementos que compõem o próprio amor, junto se transforma o amor, a substância e a lei, nesta obra. E essa aqui é o Espiritismo na arte. Semelhante ao Espírito Rossini, conforme nós falamos, ele mostra-nos que a música é uma das entradas para as moradas celestes. Que quando os luminares, com as suas poderosas mentes, começam a orar, da mente crística emana para as suas mentes, e eles, emanando para as nossas, quando chegam nas nossas, transformam-se em cores. As cores se transformam em vibrações, as vibrações se transformam em sons, e esses sons incorporam na estrutura do ar e vai levar até a intimidade da audição humana. O ouvido externo, a orelha com os tímpanos, capta esse som. O ouvido médium, a bigorna, o martelo, a bigorna e o estribo, reflete da cortina, que é o tímpano, trazendo para dentro. O ouvido interno, com seus cílios sutilíssimos, após passar pela cóclea, aquele labirinto que nos dá o equilíbrio. Então essa música vai passar sutilizando esses fluidos, curando, se é boa música, a labirintite, porque esse líquido sutilíssimo intracocleano, nessa cóclea, coclear. Então ele está lá dentro, se ele está muito denso, ele não faz o movimento correto, eu não sei se eu estou em pé ou deitado, então eu fico tonto. É o que nós chamamos de labirintite. E a boa música faz com que ele sutilize e nós podemos sarar. E dali para os super sutis cílios no ouvido interno e dali para a estrutura cerebral, até chegar na glândula pineal, que vai transferir para o perispírito e vai chegar à nossa mente, o nosso mundo psíquico e emocional e até a nossa alma, a música. Então a música de boa qualidade, o seu poder terapêutico, segundo Kardec, Leon Denis,
O espírito Rossini é incomparável, é algo no mínimo divino. E se ela viaja na estrutura do ar, esta obra de Miramês, ele narra que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, ele já é sem a música. Agora imagine a música interagindo na estrutura do ar, que ela muda a sua estrutura molecular. Então ele já é um medianeiro de qualidades indescritíveis que pode ser enriquecido pelas nossas mentes com o nosso modo de pensar e sentir. E agora, embalado pela boa música no processo da oração, da meditação, da respiração, do relaxamento, eu vou melhor qualificar esse ar que vai levar a música dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, até onde a minha inteligência, a minha imaginação, o meu poder criador intuitivo me conduzir. Está entendendo, mais ou menos, um tanto mais, acerca do que estamos falando? Não se preocupe, se acalmem. Volta o programa, reveja. Nós estamos falando um pouco da obra aqui dos luminares, nesse programa desses 2 luminares, que são os arquitetos dessa obra. Então, Sebastião Camargo, sobre a orientação de Leon Denis e Miramês. Começamos recebendo as instruções de Leon Denis, quando ele convida-nos aqui na apresentação da obra. Esta obra, com exceção da citação de Leon Denis, que está aqui menorzinho, o restante, nós saímos do corpo sob a supervisão dele e nós psicografamos através de uma médium que estava do lado de cá. Não colocamos nem o nosso nome nem o dela, porque senão nos mandaria para a fogueira, nós e ela também. E aqui ele narra: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido, quer dizer, o que já fomos, e o que seremos. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, porque ele acredita que Deus não nos criou nesse formato, nós nos fizemos através dos milênios, orientados por aqueles que já eram antes de nós. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, quer dizer, o que nós já construímos de potenciais, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Isso ele nos convida a fazer. E ele ainda segue: tudo está aí, em vós, em torno de vós. Quer dizer, está dentro, porque ele acredita que o universo inteiro está dentro de nós e nós estamos no universo inteiro também. Tudo fala, tudo vibra, porque nós colocamos aqui que as plantas pensam, raciocinam, sentem e falam. Camille Flammarion. Então, tudo fala, tudo vibra, o visível, as plantas, por exemplo, e o invisível, os espíritos. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal, de nos integrar a ela. Esplendor dos mares e do céu estrelado, majestade dos cimos, perfume das flores, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite. Vozes da consciência, o eco da voz divina. Então a nossa consciência é o eco da voz divina. Tudo é ensino, revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. A obra de Leon Denis é um verdadeiro poema e a de Miramês não seria diferente. Mais tarde vamos falar um pouco da obra de Ramatiz e etc. E vocês vão ver aqui agora testemunhar alguém que fez isso na prática.
Então lembra ali, eu poderia pintar as telas mais encantadoras, e essas telas encantadoras que existem no livro, aproximar um pouco mais, foi pintado por Nair Camargo por intuição. Então essa representa o primeiro capítulo do livro, Conhece-te a ti mesmo. Esta aqui representa o segundo, que é Deus. Esta, a evolução, a origem, natureza e destino do espírito. Essa aqui, o perispírito, que ele está sempre no meio, dando a mão para quem está atrás e pegando na mão de quem está na dianteira. E aqui, o capítulo 5, Tudo está em tudo, o espírito no centro da consciência. E vamos colocar lá na outra cama, vamos dar uma virada aqui. Então aqui, ó. Então aqui o espírito no centro da consciência e as múltiplas personalidades. Aqui os elementais, que está no capítulo 6. O capítulo 7 ainda fala dos elementais, então outra imagem dos elementais escolhendo a essência das plantas. Aqui as criações mentais, criações nobres e menos nobres. Aqui as fixações mentais. Então ela começa uma ideia boa, se ela começa a ficar uma ideia fixa, ela pode ser prejudicial. Então fixações mentais. E aqui o ser de consciência desperta, que já está integrado com a natureza. Então essas 10 obras, cedidas pela Nair Camargo para enriquecer a nossa obra, foi pintado por intuição. Ela estudou, ela conhece a arte, ela fez os estudos profundos, mas quando ela se coloca, brota. Então um grande abraço a todos, com muita paz, com muito amor. Se quiser adquirir o livro, entre no site despertardaconsciência.com.br para você adquirir para você, para os seus grupos de estudo. Se for atacado, megalivros.com.br e o site está lá à sua disposição, a TV web, as redes sociais. Entre no site que você vai ver tudo que tem na sua disposição. Se puder, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as publicações. Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, por nos ajudar na propagação. Obrigado aos patrocinadores do programa, todos aqueles que nos ajudam de uma forma direta ou indireta. Deus nos abençoe a todos, muita paz e até já.